Era uma manhã normal, na agência bancária mais luxuosa da cidade, até um fazendeiro de 68 anos entrar pela porta. Chapéu de palha furado, camisa desbotada, botas sujas. Geraldo Almeida parecia completamente fora de lugar naquele ambiente impecável. Quando ele pediu para transferir 15 milhões, a agência parou e a risada cruel do gerente ecoou pelo salão. Se tiver saldo, te pago o dobro. Mas Leonardo não sabia com quem estava mexendo, e ninguém esperava o que viria a seguir. Geraldo Almeida empurrou a porta de vidro da agência bancária com suas mãos calejadas pelo trabalho na fazenda. O ar-condicionado gelado contrastava com o calor do sol que ainda grudava em suas roupas simples. Aos 68 anos, havia acordado cedo naquela manhã de quinta-feira, como sempre fazia nos últimos 50 anos. Tomou seu café preto, olhou as vacas no pasto e decidiu que era hora de resolver aquela pendência bancária pessoalmente. O chapéu de palha sujo cobria seus cabelos grisalhos. A camisa xadrez desbotada mostrava anos de uso honesto, e as botas empoeiradas ainda carregavam vestígios da terra vermelha de sua fazenda. No pulso, um relógio simples de plástico, o mesmo que usava há 20 anos. Nada nele gritava riqueza, nada nele sugeria poder. Era exatamente como gostava de ser visto, um homem comum. Os outros clientes da agência, todos em trajes executivos impecáveis, se afastaram instintivamente quando Geraldo passou. Mulheres de salto alto sussurravam atrás de bolsas de grife. Homens de terno ajustavam suas gravatas com desconforto. O contraste era gritante. Ali estava um mundo de aparências, de status, de julgamentos baseados no que se vestia. Leonardo Campos, o gerente da agência, observou toda a cena do seu escritório com paredes de vidro blindado. Aos 35 anos, Leonardo se considerava um vencedor. Formado em administração pela melhor universidade particular da cidade, MBA no exterior, carro importado na garagem e apartamento no melhor bairro. Seu terno italiano custava mais que o salário mínimo de 3 meses. Seus sapatos ingleses brilhavam como espelhos. Mais um que se perdeu, pensou Leonardo, ajustando sua gravata de seda importada. Provavelmente nem sabe onde está. Ele havia construído sua carreira sendo impiedoso com os pequenos. Para Leonardo, sucesso se media pela conta bancária, pelo endereço, pela marca do relógio. E aquele velhinho claramente não tinha nada disso. A recepcionista Carla, uma jovem de 23 anos que admirava Leonardo, também notou a presença destoante. Que vergonha, murmurou para a colega. Como deixaram esse homem entrar aqui? Ela havia sido treinada por Leonardo a filtrar o tipo certo de cliente. Pessoas como Geraldo, na visão dela, só traziam problemas. Quando Geraldo se aproximou do balcão de atendimento, o ambiente ficou tenso. Suas botas faziam um ruído diferente no piso de mármore. Alguns clientes pararam suas conversas. Leonardo saiu de sua sala, caminhando com passos firmes e um sorriso que não chegava aos olhos. Posso ajudá-lo? A pergunta saiu com um tom condescendente, como se estivesse falando com uma criança perdida. Geraldo tirou o chapéu, revelando um rosto marcado pelo sol e pelos anos, mas com olhos firmes e inteligentes. Bom dia, jovem. Preciso fazer uma transferência da minha conta. Leonardo mal conseguiu disfarçar uma risada. Olhou para Carla, que cobriu a boca para esconder um sorriso maldoso. Claro, senhor. Ele parou, esperando o nome. Geraldo. Geraldo Almeida. Senhor Geraldo! Leonardo continuou, pronunciando o nome como se fosse uma piada interna. Quanto o senhor pretende transferir? 15 milhões. É para uma aplicação na corretora. Precisa sair hoje antes das 2 da tarde. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Leonardo piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. Carla engasgou com a própria saliva. Os outros clientes, que até então fingiam não estar prestando atenção, agora olhavam descaradamente.
Leonardo recuperou a compostura e soltou uma gargalhada alta. Se tiver saldo, te pago o dobro. Sua risada sarcástica ecoou pela agência inteira. 15 milhões! Imagina só, Carla. Nosso amigo fazendeiro aqui quer transferir 15 milhões. Carla riu junto, contagiada pela piada do seu chefe. Outros funcionários se aproximaram, curiosos com a comoção. A situação estava ficando constrangedora, mas Leonardo estava se divertindo. Para ele, humilhar pessoas inferiores era quase um esporte. O senhor tem certeza que não confundiu os números? Leonardo perguntou, sua voz pingando sarcasmo. Talvez seja 15 reais ou 150? Geraldo permaneceu calmo, acostumado a esse tipo de situação. Ao longo da vida, havia aprendido que as aparências enganavam, tanto as suas quanto as dos outros. Ele sabia exatamente onde estava. Sabia exatamente quem era. E sabia que a justiça sempre chegava para quem tinha paciência. Não, jovem, respondeu com tranquilidade. São 15 milhões mesmo, pode verificar a conta. Ninguém imaginava que aquele homem simples, de roupas humildes e jeito pacato, era o principal acionista do banco. A tempestade estava apenas começando e Leonardo Campos não fazia ideia do furacão que havia acabado de provocar. Para entender quem era realmente Geraldo Almeida, é preciso voltar 50 anos no tempo, quando um menino de 10 anos caminhava descalço pelos campos de uma fazenda que não pertencia à sua família. Nascido em uma família de trabalhadores rurais, Geraldo conheceu a pobreza de perto, mas não a amargura que ela costuma trazer. Seu pai, João Almeida, trabalhava de sol a sol em terras que não eram suas. Suas mãos calejadas carregavam o peso de uma vida inteira dedicada ao trabalho honesto. Sua mãe, Dona Rosa, costurava para fora até altas horas para complementar a renda familiar, seus dedos marcados por milhares de pontos dados à luz de lamparina. O pequeno Geraldo já ajudava na roça desde cedo, mas tinha algo que o diferenciava dos outros meninos da região. Uma sede insaciável de aprender que parecia não ter fim. Enquanto os amigos brincavam após o trabalho, correndo pelos campos e pescando no riacho, Geraldo estudava à luz de lamparina. Lia tudo que conseguia encontrar, jornais velhos que chegavam à fazenda com semanas de atraso, livros emprestados da pequena biblioteca da cidade, até rótulos de produtos que encontrava pelo caminho. Sua professora da escola rural, Dona Maria Santos, uma senhora de 60 anos que havia dedicado a vida à educação, foi a primeira a notar seu potencial excepcional. Esse menino vai longe, dizia ela para quem quisesse ouvir, com um orgulho que brilhava nos olhos cansados. Tem uma inteligência que não se ensina, é dom de Deus. Ela chegou a emprestar livros pessoais para Geraldo, sabendo que cada página seria devorada com a fome de quem via no conhecimento a única ponte para um futuro melhor. Aos 15 anos, quando muitos de seus colegas já haviam abandonado os estudos para trabalhar em tempo integral, Geraldo tomou uma decisão que mudaria sua vida. Pegou uma carona até a cidade grande, distante 80 quilômetros, e procurou trabalho como servente de pedreiro. Dormia em um quarto minúsculo, que dividia com outros 3 trabalhadores. Acordava às 5 da manhã, trabalhava até às 5 da tarde, e ainda encontrava energia para estudar à noite em um cursinho popular. Aos 18 anos, formado no ensino médio com as melhores notas da turma, Geraldo fez uma promessa solene para si mesmo diante do espelho rachado do quarto onde morava. Sairia da pobreza, mas nunca esqueceria de onde veio. Nunca perderia a humildade que via como sua maior riqueza. Com o primeiro salário como pedreiro qualificado, fez algo que seus colegas consideraram loucura. Comprou sua primeira ação da Petrobras. Eram apenas 10 ações, que custaram quase todo o seu dinheiro economizado em meses.
mas ele tinha ouvido um empresário dizendo que era assim que os ricos ficavam mais ricos. As 2 décadas seguintes foram de sacrifício que poucos homens suportariam. Geraldo trabalhava como pedreiro durante o dia, enfrentando sol escaldante e chuvas torrenciais, e estudava contabilidade à noite, muitas vezes chegando em casa às 11 da noite, apenas para abrir os livros e estudar até a 1 da manhã. Cada centavo economizado virava investimento. Cada real poupado era uma semente plantada para o futuro. Enquanto os colegas gastavam em bebida, jogos e diversões, ele reinvestia absolutamente tudo. Aos 25 anos, conheceu Maria José, uma professora primária de coração generoso, que viu nele não o homem simples que era, mas o homem extraordinário que poderia se tornar. Ela o apoiava incondicionalmente, mesmo quando passavam meses comendo apenas arroz, feijão e ovo, mesmo quando ele chegava em casa exausto e ainda se sentava para estudar. Um dia isso vai valer a pena, Geraldo dizia para ela nas noites mais difíceis, segurando suas mãos calejadas. Não é só para nós. É para mostrar que gente simples, gente como a gente, também pode vencer nesta vida. O primeiro grande investimento veio aos 35 anos. Geraldo havia juntado, centavo por centavo, dinheiro suficiente para comprar uma pequena fazenda que estava sendo leiloada por dívidas. Era um terreno de 200 hectares, aparentemente sem valor, com pastagens degradadas e uma casa que mais parecia ruína. Os outros interessados riram quando viram o pedreirinho fazendo lances. Mas Geraldo viu algo que os outros não conseguiam enxergar: potencial infinito para a criação de gado e agricultura. Nos 5 anos seguintes, trabalhando 16 horas por dia, transformou aquela terra árida e abandonada em uma das fazendas mais produtivas e respeitadas da região. Introduziu técnicas modernas que havia aprendido em revistas especializadas, investiu em melhoramento genético do rebanho, diversificou as culturas. Os vizinhos que antes zombavam, agora pediam conselhos. Com os lucros substanciais da fazenda, Geraldo começou a diversificar seus investimentos com a mesma paciência e sabedoria que havia transformado terra improdutiva em ouro verde. Comprava ações de empresas nas quais realmente acreditava, investia em imóveis quando todos achavam que o mercado estava em crise, aplicava em títulos quando as taxas estavam nas alturas. Tinha um instinto natural para negócios que nenhuma universidade no mundo poderia ensinar. Era o instinto de quem conhecia o valor real das coisas. Aos 45 anos, Geraldo já era milionário várias vezes, mas absolutamente ninguém sabia. Continuava morando na mesma casa simples da fazenda, dirigindo a mesma caminhonete Ford velha que havia comprado usada 10 anos antes, vestindo as mesmas roupas humildes de sempre. Dinheiro não muda quem você é por dentro, sempre dizia para Maria José. Se você era bom sendo pobre, vai ser bom sendo rico. Se era ruim sendo pobre, o dinheiro só vai mostrar isso mais claro. Foi nessa época que ouviu falar de uma pequena instituição bancária que estava passando por dificuldades. Os donos queriam vender, mas ninguém acreditava no potencial da empresa. Geraldo viu uma oportunidade. Comprou 30% das ações por um preço que todos consideravam alto demais. Nos anos seguintes, provou que estava certo. Com uma gestão focada em atender pequenos produtores rurais e microempreendedores, pessoas como ele havia sido, o banco cresceu exponencialmente. Geraldo nunca assumiu cargos executivos, preferiu ficar nos bastidores. Mas suas decisões como principal acionista transformaram uma pequena instituição regional em um dos maiores bancos do interior. Aos 60 anos, quando poderia estar aposentado curtindo a riqueza, Geraldo fez algo inesperado. Comprou mais uma fazenda, ainda maior que a primeira. Não por ganância, mas por amor à terra. É aqui que me sinto eu mesmo, explicava para os poucos amigos próximos.
A fazenda se tornou seu refúgio. Acordava às 5 da manhã, tomava café preto e saía para ver os animais. Seus funcionários o tratavam como um fazendeiro comum, porque era exatamente isso que ele era. Um fazendeiro comum que por acaso havia se tornado bilionário. Geraldo nunca ostentou riqueza, não tinha jatinho particular, não morava em mansão, não frequentava clubes exclusivos. Sua única extravagância era uma picape mais nova, que trocava a cada 10 anos. Usava o mesmo chapéu de palha há 15 anos, comprado numa loja de aviamentos da cidade. O dinheiro é uma ferramenta, costumava dizer. Pode construir ou destruir, pode aproximar ou afastar as pessoas. Depende de como você usa. Nos últimos anos, havia notado algo preocupante. Suas próprias agências bancárias estavam se tornando lugares frios, onde funcionários tratavam mal clientes simples. Recebia cartas de reclamação toda semana. Pessoas humildes que eram mal atendidas, pequenos empresários que eram menosprezados, aposentados que eram ignorados. Decidiu que era hora de ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. Não como o principal acionista Geraldo Almeida, mas como o fazendeiro simples Geraldo Almeida. A diferença, ele sabia, seria reveladora. Por isso estava ali, naquela manhã, na agência do centro da cidade, vestido com suas roupas de sempre, pronto para uma lição que Leonardo Campos jamais esqueceria. Leonardo Campos ainda ria da própria piada quando decidiu transformar aquele momento em uma demonstração de poder. Para ele, colocar pessoas no seu devido lugar era mais que diversão. Era uma forma de manter a ordem e hierarquia que considerava natural. "Senhor Geraldo", disse Leonardo, recuperando um tom falsamente profissional, "para transferências desse valor, temos protocolos específicos. O senhor precisa de agendamento prévio no atendimento private, comprovação de origem dos recursos e uma série de documentações." Geraldo mantinha a calma. "Jovem, essa é minha conta há mais de 20 anos. Nunca precisei de agendamento para movimentar meu próprio dinheiro." "Ah, mas as regras mudaram." Leonardo sorriu com malícia. "Principalmente para transferências acima de 10 milhões. É política interna para prevenir lavagem de dinheiro. Carla, traga o formulário KYC completo para o senhor." Carla se levantou rapidamente, claramente aproveitando o teatro. "Claro, seu Leonardo, vou buscar também os formulários de declaração de origem de recursos e capacidade econômica." Outros funcionários começaram a se aproximar, atraídos pelo que parecia ser um procedimento especial. Sandra, a supervisora, se juntou ao grupo. "Problemas, Leonardo?" "Não é problema, Sandra, apenas seguindo protocolos. Este senhor quer transferir 15 milhões sem documentação adequada." Dr. Augusto Medeiros, que aguardava na fila VIP, suspirou alto o suficiente para todos ouvirem. "Esse tipo de situação atrasa o atendimento de todos. Por que não encaminham para uma agência mais apropriada?" "Doutor tem razão", concordou Patrícia Montenegro, checando o relógio de ouro no pulso. "Existem cooperativas de crédito rural que atendem esse perfil de cliente." Leonardo pegou uma pilha de formulários que Carla havia trazido. "Vamos precisar que o senhor preencha estes documentos. São apenas..." Ele contou teatralmente, 17 formulários. "E também precisaremos de cópias autenticadas de comprovante de renda dos últimos 5 anos. Declaração do imposto de renda, comprovante de propriedade rural. Sem contar", Carla acrescentou com um sorriso venenoso, "que transferências acima de 10 milhões só podem ser processadas com 48 horas de antecedência, por questões de segurança." Marcos, o segurança, deu um passo à frente. "Seu Leonardo, se o senhor não tem a documentação, talvez seja melhor voltar outro dia. Está gerando desconforto aos outros clientes." Roberto Silva, o empresário, balançou a cabeça com desaprovação. "É exatamente isso que acontece quando se mistura clientela. Cada um no seu quadrado, não é mesmo?"
Geraldo olhou para a pilha de formulários, depois para os rostos ao seu redor. Todos esperavam que ele se intimidasse, que saísse constrangido, que conhecesse seu lugar. Mas Geraldo conhecia muito bem seu lugar, e era exatamente ali. Jovem Leonardo, disse Geraldo calmamente, me parece que vocês estão criando obstáculos que não existiam quando abri minha conta aqui. Esses formulários são necessários para todos os clientes ou apenas para quem vocês acham que não merece estar aqui? A pergunta cortou o ar como uma lâmina. Leonardo sentiu um desconforto momentâneo, mas rapidamente retomou sua arrogância. São procedimentos padrão, Sr. Geraldo. Se o senhor tivesse movimentação regular de valores altos, já conheceria os protocolos. Que estranho, Geraldo murmurou, tirando o celular simples do bolso. Porque na semana passada transferi 20 milhões desta mesma conta para outra instituição e não precisei de nenhum formulário especial. O comentário causou um silêncio desconfortável. Leonardo trocou olhares com Sandra, que sussurrou algo sobre verificar o histórico da conta. De qualquer forma, Leonardo continuou tentando manter o controle. Hoje não será possível processar a transferência. O senhor terá que agendar e voltar com toda a documentação. Ana Paula, que havia observado tudo em silêncio, se aproximou hesitante. Com licença, seu Leonardo, mas se o senhor já tem histórico de movimentações altas, não seria possível fazer uma exceção? Ana Paula, a voz de Leonardo soou como um aviso. Cada um cuida da sua função aqui. O protocolo existe para ser seguido. Geraldo guardou o celular e olhou ao redor da agência. Via funcionários que se escondiam atrás de regras inexistentes, clientes que se sentiam superiores por terem nascido em berços mais confortáveis, e um sistema projetado para humilhar quem não se encaixava no padrão esperado. Entendo, disse Geraldo finalmente. Vocês não querem processar minha transferência hoje. Tudo bem, mas eu gostaria de falar com o diretor regional. Leonardo sorriu com satisfação. O diretor regional está em reunião externa, mas posso anotar seu recado. Não precisa anotar, Geraldo respondeu, sua voz mantendo o mesmo tom calmo. Eu espero. E foi então que Geraldo fez algo que ninguém esperava. Sentou-se numa das poltronas da área VIP e cruzou as pernas, claramente disposto a esperar o tempo que fosse necessário. A situação que Leonardo pensava ter controlado com seus protocolos e burocracias, de repente ganhou uma dimensão que ele não havia previsto. Aquele fazendeiro simples não estava sendo intimidado. Ao contrário, estava se comportando como alguém que tinha todo o direito de estar ali. E isso incomodava Leonardo mais do que qualquer confronto direto. O que havia começado como uma simples tentativa de humilhação, agora se transformava em algo muito mais perigoso para Leonardo. Uma situação que estava fugindo completamente de seu controle. Geraldo Almeida, sentado confortavelmente na poltrona VIP como se fosse o dono do lugar, havia virado o jogo de uma forma que ninguém esperava. Seu Leonardo, sussurrou Sandra, aproximando-se nervosa, eu verifiquei o histórico da conta dele. Tem movimentações de milhões toda semana, transferências regulares, aplicações, resgates, tudo em ordem. Leonardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Se Geraldo realmente tinha esse histórico, todos os protocolos que havia inventado se revelavam como o que realmente eram. Pura discriminação. Deve ser conta empresarial, murmurou Leonardo, tentando se agarrar a qualquer explicação. Ele deve ser apenas um procurador, não o titular real. Mas Carla, que havia acessado o sistema por curiosidade, trouxe informações que fizeram o sangue de Leonardo gelar. Seu Leonardo, a conta está no nome dele mesmo, pessoa física, e tem uma observação aqui no sistema. Cliente Premium, atendimento diferenciado. Roberto Silva, que até então havia apoiado Leonardo, começou a ficar inquieto. Como empresário experiente, sabia reconhecer quando uma situação estava saindo dos trilhos. Leonardo, talvez seja melhor resolver isso discretamente. Resolver o quê? Leonardo rebateu,
sua voz começando a mostrar sinais de desespero. Não tem nada para resolver, existem protocolos. Dr. Augusto Medeiros, percebendo a tensão crescente, tentou sair discretamente da agência, mas Patrícia Montenegro não conseguia parar de olhar para Geraldo. Algo na postura dele, na forma como permanecia calmo e confiante, começou a despertar uma suspeita terrível em sua mente. Foi então que chegou o momento que Leonardo mais temia. Seu telefone tocou e no display apareceu: Direção Regional. Alô? Atendeu Leonardo, sua voz trêmula. Leonardo, aqui é o diretor regional. Acabei de receber uma ligação estranha. Alguém está tentando me contactar aí na sua agência? Um senhor chamado Geraldo Almeida? Leonardo olhou para Geraldo, que o observava com um sorriso sereno. Como aquele fazendeiro simples havia conseguido o contato direto da direção regional? É sim, doutor. Tem um cliente aqui que quer falar com o senhor. Cliente? A voz do diretor soou surpresa. Leonardo, você verificou quem é Geraldo Almeida? Claro que verifiquei. É um fazendeiro qualquer que está causando tumulto aqui. O silêncio do outro lado da linha foi longo e pesado. Quando o diretor voltou a falar, sua voz havia mudado completamente de tom. Leonardo, eu preciso que você passe o telefone para o senhor Almeida imediatamente. E trate-o com o máximo respeito possível. É uma ordem. Leonardo sentiu suas mãos tremerem. Mas, doutor, eu não entendo. Passe o telefone agora, Leonardo. O grito do diretor ecoou alto o suficiente para que todos na agência pudessem ouvir. Leonardo, com o rosto vermelho de vergonha, caminhou até Geraldo como um homem indo para o próprio funeral. Senhor Almeida, gaguejou, estendendo o telefone com mãos trêmulas. O diretor regional quer falar com o senhor. Geraldo pegou o telefone com calma, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Alô, Ricardo, como está, meu filho? A familiaridade no tom de Geraldo fez todos na agência prenderem a respiração. Aquele homem simples estava falando com o diretor regional como se fossem velhos amigos. Estou aqui na agência central fazendo uma transferência, mas parece que seus funcionários criaram uns protocolos novos muito interessantes. Enquanto Geraldo conversava ao telefone, uma transformação visível acontecia na agência. Funcionários que antes riam abertamente agora sussurravam nervosos entre si. Clientes que haviam feito comentários depreciativos começaram a suar frio. Sandra tentou se aproximar de Ana Paula. Você sabia quem ele era? Sussurrou. Não, Ana Paula respondeu. Mas isso não importa. Ele merecia ser tratado com respeito de qualquer forma. Carla, percebendo a gravidade da situação, começou a chorar silenciosamente. Fernanda, a estagiária, olhava alternadamente para Geraldo e para Leonardo, tentando processar o que estava acontecendo. Marcos, o segurança, tentou se esconder atrás de uma coluna, rezando para que ninguém se lembrasse de suas ameaças anteriores. Sim, Ricardo, entendo. Geraldo continuava a conversa telefônica. Sua voz calma, contrastando com o pânico geral. Não precisa vir aqui. Podemos resolver isso internamente. Sim, eu sei que você confia no meu julgamento. Quando Geraldo finalmente desligou e devolveu o telefone para Leonardo, o silêncio na agência era absoluto. Até o ar-condicionado parecia ter parado de funcionar. Bem, disse Geraldo, ajustando o chapéu de palha na cabeça. Parece que vocês vão ter uma oportunidade de conhecer alguns protocolos reais muito em breve. Leonardo engoliu em seco, sabendo que sua carreira havia acabado de desmoronar diante de seus olhos. E o pior de tudo era que havia sido ele mesmo o arquiteto de sua própria destruição. A situação havia escalado muito além de simples humilhação. Agora era uma questão de sobrevivência profissional, e todos na agência sabiam que estavam do lado errado da história. Geraldo Almeida tirou um tablet simples do bolso de sua camisa xadrez.
A tela, protegida por uma película já arranhada pelo uso, se iluminou quando ele a tocou. Com movimentos precisos de quem dominava a tecnologia, apesar da idade, abriu uma pasta digital. "Meu nome é Geraldo Almeida", disse ele, sua voz ecoando pela agência silenciosa. "E eu sou o principal acionista deste banco." Virou a tela do tablet para Leonardo, revelando documentos oficiais. Procuração eletrônica com certificação digital, participação societária autenticada e extratos auditados. Tudo devidamente carimbado e assinado digitalmente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se o tempo tivesse parado, como se o próprio ar tivesse se solidificado. Leonardo Campos sentiu suas pernas fraquejarem. Carla deixou escapar um grito abafado. Sandra ficou pálida como papel. Roberto Silva sentiu sua boca secar instantaneamente. Isso não é possível", gaguejou Leonardo, suas mãos tremendo, enquanto olhava alternadamente para a tela do tablet e para o computador que mostrava os milhões na conta de Geraldo. 43% das ações do banco, explicou calmamente, adquiridas ao longo de 23 anos de investimentos. Patrícia Montenegro sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Suas joias, de repente, pareciam bijuterias baratas, perto do homem que ela havia chamado de gentalha minutos antes. Doutor Augusto Medeiros, que havia filosofado sobre educação e hierarquia social, tentou engolir as palavras que havia cuspido com tanto veneno. Senhor Almeida." Leonardo tentou recuperar a compostura, mas sua voz saía trêmula e quebrada. Eu não sabia. Ninguém me disse." "Ninguém te disse porque eu não queria que soubessem", Geraldo respondeu, guardando os documentos com a mesma calma com que os havia mostrado. "Nos últimos 6 meses, recebi 847 cartas de reclamação sobre o atendimento nas nossas agências. Pessoas humildes sendo maltratadas, pequenos empresários sendo menosprezados, idosos sendo ignorados." Ele fez uma pausa, olhando ao redor da agência, seus olhos passando por cada pessoa que havia participado da humilhação. "Decidi vir pessoalmente para ver como meus funcionários tratam os clientes que mais precisam de respeito e atenção." Ana Paula, a única funcionária que havia defendido Geraldo, estava boquiaberta. Ela havia defendido o principal acionista do banco sem saber, mas não se arrependia. Havia feito o que era certo. "Senhor Almeida", Roberto Silva tentou se aproximar, sua arrogância anterior transformada em subserviência patética. Eu estava apenas brincando. Não quis desrespeitá-lo." Geraldo o encarou com olhos que haviam visto décadas de luta e superação. "Senhor Roberto, não é a mim que o senhor desrespeitou, é a si mesmo. Um homem que julga outros pela aparência é um homem que não aprendeu nada sobre a vida." Marcos, o segurança, tentou se esconder atrás dos outros funcionários, rezando para que Geraldo não se lembrasse de suas ameaças e da mão que havia levado ao cacetete. "Jovem Leonardo", Geraldo continuou, voltando sua atenção para o gerente que agora suava profusamente. "Em todos estes anos construindo este banco, eu sempre sonhei que ele fosse um lugar onde qualquer pessoa pudesse entrar e ser tratada com dignidade. Um lugar onde um fazendeiro como eu, um pedreiro, um aposentado, uma doméstica, qualquer pessoa fosse recebida com respeito." Leonardo abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água, mas nenhum som saía. Sua carreira inteira desfilava diante de seus olhos como um filme em câmera lenta. "Mas o que eu encontro aqui hoje?" Geraldo balançou a cabeça com tristeza genuína. "Encontro funcionários que se esqueceram do que significa servir, que confundem posição no trabalho com superioridade moral, que tratam clientes como inimigos ou como objetos de diversão." Patrícia Montenegro tentou sussurrar uma desculpa, mas Geraldo levantou a mão gentilmente. "Senhora, a senhora não precisa se desculpar comigo.
Precisa se desculpar com a pessoa que a senhora se tornou. Precisa se olhar no espelho e perguntar se é essa a pessoa que quer ser. Dr. Augusto, que havia falado sobre educação, se sentiu menor que uma formiga. Toda sua pretensa superioridade intelectual havia se revelado ignorância pura. Sabe o que mais me entristece? Geraldo continuou, sua voz carregada de uma melancolia profunda. É que vocês perderam a oportunidade de conhecer pessoas extraordinárias por estarem cegos pelas aparências. Quantos clientes especiais vocês maltrataram? Quantas histórias inspiradoras vocês ignoraram? Quantas lições de vida vocês desperdiçaram? Fernanda, a estagiária, começou a chorar silenciosamente. Ela era jovem, ainda havia tempo de mudar, de aprender, de se tornar uma pessoa melhor. Seu Leonardo, a voz de Geraldo agora tinha um tom mais firme. O senhor me perguntou quem eu era para dizer que Ana Paula não estava demitida. Bem, como principal acionista deste banco, eu tenho essa autoridade. E vou além. Ana Paula será promovida a gerente regional. Ana Paula sentiu as pernas bambear. Ela havia defendido o que era certo sem esperar recompensa, e agora estava sendo reconhecida de forma que jamais imaginara possível. Quanto ao senhor, Geraldo olhou diretamente para Leonardo. Suas funções neste banco estão encerradas a partir deste momento. Não por vingança, mas porque um líder deve ser exemplo. E o exemplo que o senhor deu hoje não condiz com os valores que este banco representa. Leonardo caiu sentado em uma cadeira próxima, o peso da realidade finalmente o atingindo em cheio. Em questão de minutos, havia perdido o emprego, a reputação, a confiança. Tudo por causa de sua arrogância e preconceito. Sandra, Geraldo continuou, a senhora também está dispensada. Uma supervisora que participa e incentiva humilhações não tem lugar na nossa equipe. A agência inteira estava em estado de choque. Clientes ricos descobriam que haviam insultado o homem mais poderoso daquele banco. Funcionários que haviam rido e zombado agora temiam por seus empregos e reputações. Mas Geraldo Almeida, o homem simples de chapéu de palha e roupas humildes, não havia terminado. Ainda havia lições a ensinar e mudanças a implementar. A justiça estava sendo feita, mas de uma forma que ninguém esperava. Com dignidade, sabedoria e uma calma que só vem de quem realmente conhece o valor das coisas importantes da vida. O caos que se seguiu à revelação de Geraldo foi como assistir a um castelo de cartas desabando em câmera lenta. Leonardo Campos, que minutos antes era o rei da agência, agora estava sentado em uma cadeira com o rosto nas mãos, murmurando "não pode ser real" repetidas vezes. O homem que havia construído sua identidade sobre a humilhação dos outros descobria, da pior forma possível, que a vida tem uma forma peculiar de ensinar humildade. Carla, a recepcionista que havia rido com tanto desprezo, tentava desesperadamente se aproximar de Geraldo. "Senhor Almeida, por favor, eu não sabia. Se eu soubesse, jamais..." Suas palavras saíam atropeladas, intercaladas por soluços de desespero. A jovem de 23 anos, que considerava Leonardo seu mentor, agora via seu mundo profissional desmoronar diante de seus olhos. "Senhorita Carla", Geraldo disse com a mesma gentileza que mantivera durante toda a aprovação. "A questão não é o que a senhorita faria se soubesse quem eu era. A questão é porque tratou mal alguém que não conhecia. O respeito não deveria depender da conta bancária da pessoa." Sandra tentou uma última cartada para salvar seu emprego. "Senhor Almeida, eu tenho 3 filhos para sustentar. Por favor, me dê uma segunda chance. Eu posso mudar." Suas lágrimas eram genuínas. O medo do desemprego havia quebrado sua arrogância como um martelo quebra-vidro. Roberto Silva, o empresário que havia filosofado sobre gente que não sabia seu lugar, agora estava pálido como papel. Sua concessionária dependia de financiamentos do banco para funcionar. Em sua cabeça, calculava rapidamente quantos contratos poderiam ser cancelados,
Quantos clientes poderiam fugir quando a história se espalhasse pela cidade? Senhor Almeida! Ele tentou, sua voz trêmula. Foi tudo um mal-entendido. Eu tenho o maior respeito pelo senhor e pelo banco. Senhor Roberto, Geraldo o interrompeu suavemente. O senhor não me respeitava quando pensava que eu era apenas um fazendeiro pobre. Por que deveria acreditar que me respeita agora que sabe que sou rico? Patrícia Montenegro, a socialite que havia falado sobre hierarquia social, estava em pânico absoluto. Sua posição na sociedade local dependia inteiramente de sua rede de relacionamentos com pessoas influentes. Ter insultado o principal acionista do maior banco da região era um suicídio social. Foi um engano terrível, ela exclamou, suas joias tremulando enquanto gesticulava nervosamente. Eu estou passando por um momento difícil, não estou sendo eu mesma. Dr. Augusto Medeiros, que havia pontificado sobre educação e classes sociais, encontrava-se em um silêncio constrangedor. Como médico respeitado, ele sabia que a notícia se espalharia rapidamente pelos círculos sociais da cidade. Sua reputação, construída ao longo de décadas, estava em ruínas por causa de 15 minutos de arrogância. Mas foi Marcos, o segurança, quem teve a reação mais dramática. O homem grande e intimidador que havia oferecido seus serviços para retirar Geraldo da agência, agora chorava como uma criança. Senhor Almeida, eu só estava fazendo meu trabalho. O senhor Leonardo mandou. Eu nunca faria nada contra o senhor. Sua devoção súbita era tão patética quanto sua arrogância anterior havia sido revoltante. Ana Paula, em meio ao caos, permanecia em estado de choque. A promoção inesperada ainda não havia sido totalmente processada por sua mente. Ela havia defendido um cliente por princípio, sem imaginar as consequências que isso traria. Agora se via no centro de uma transformação completa da agência. Fernanda, a jovem estagiária, se aproximou timidamente de Geraldo. Senhor Almeida, disse ela, sua voz quase um sussurro. Eu sinto muito. Eu sou nova aqui e achei que deveria seguir o exemplo dos outros. Sei que isso não é desculpa, mas posso aprender a ser melhor? Geraldo olhou para a jovem com gentileza. Era exatamente essa humildade genuína e vontade de crescer que ele procurava em seus funcionários. Fernanda, reconhecer o erro é o primeiro passo para corrigi-lo. Você tem potencial para se tornar uma excelente profissional. Enquanto isso, outros funcionários da agência que não haviam participado diretamente da humilhação observavam a cena com uma mistura de alívio e apreensão. Sabiam que mudanças drásticas estavam por vir, e alguns se perguntavam se seus próprios comportamentos passados os colocariam em risco. O telefone da agência começou a tocar incessantemente. A notícia de que o principal acionista do banco estava pessoalmente na agência havia se espalhado como fogo em palha seca. Jornalistas locais, outros empresários, até mesmo familiares dos envolvidos tentavam obter informações. Leonardo, em seu desespero, fez uma última tentativa. Senhor Almeida, eu posso consertar isso. Posso mudar toda a cultura da agência. Posso treinar os funcionários. Por favor, me dê uma chance. Geraldo o olhou com uma mistura de tristeza e firmeza. Leonardo, durante anos você teve a chance de criar uma cultura de respeito aqui. Em vez disso, criou uma cultura de arrogância e desprezo. As chances existem para quem as reconhece e aproveita. A sua acabou. Sandra fez uma última tentativa desesperada. Mas, senhor Almeida, eu trabalho aqui há 15 anos. Eu conheço todos os procedimentos. Sem mim, a agência não funciona. Senhora Sandra, Geraldo respondeu calmamente, nenhuma instituição é maior que as pessoas que serve. Você pode conhecer procedimentos, mas esqueceu o mais importante. Como tratar pessoas com dignidade. Isso não se aprende em manual, se aprende no coração.
A situação estava se tornando cada vez mais tensa. Alguns clientes que haviam participado da humilhação começaram a sair discretamente da agência, tentando evitar mais constrangimento. Outros, curiosos com o desenrolar dos eventos, permaneciam como espectadores de um drama que se tornara muito real. Geraldo olhou ao redor da agência, sua agência, e viu não apenas o caos do momento, mas as possibilidades do futuro. Viu uma oportunidade de transformar não apenas aquele local, mas de enviar uma mensagem para todas as outras agências do banco. Uma mensagem sobre valores, respeito e a verdadeira medida do sucesso. Ana Paula, disse ele, voltando-se para a nova gerente. Amanhã começaremos a implementar mudanças profundas aqui. Quero que você prepare uma reunião com todos os funcionários. Vamos construir uma nova cultura, baseada no respeito e na dignidade humana. A justiça estava sendo feita, mas Geraldo sabia que o trabalho real estava apenas começando. Demitir os arrogantes era apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio seria construir algo melhor no lugar do que havia sido destruído. 6 meses depois daquele dia que mudou tudo, a agência bancária havia se tornado um exemplo para todo o sistema financeiro da região. Ana Paula, agora firmemente estabelecida como gerente regional, implementara mudanças que iam muito além de políticas internas. Havia criado uma revolução silenciosa na forma como pessoas simples eram tratadas. A primeira mudança havia sido simbólica, mas poderosa. Logo na entrada da agência, uma placa discreta, mas visível, dizia: "Aqui, toda pessoa é bem-vinda, independente de sua aparência, profissão ou condição social." Não era apenas decoração, era um compromisso que todos os funcionários haviam abraçado de coração. Geraldo visitava a agência uma vez por semana, sempre vestido com suas roupas simples de fazendeiro. Mas agora, cada funcionário o cumprimentava, não por ser o principal acionista, mas porque haviam aprendido a ver além das aparências. Mais importante ainda, tratavam todos os outros clientes com o mesmo respeito que dedicavam a ele. Fernanda, a jovem estagiária que havia pedido uma segunda chance, tornara-se uma das funcionárias mais queridas pelos clientes. Sua transformação foi completa. De uma jovem insegura que seguia exemplos ruins para uma profissional confiante que criava exemplos positivos. Aprendi que respeito não é algo que se dá apenas para quem pode nos retribuir. Ela costumava dizer aos novos estagiários: respeito é algo que damos porque somos pessoas decentes. A história de Leonardo Campos, no entanto, tomara um rumo diferente. Após ser demitido, ele passou semanas em depressão profunda. Sua arrogância havia custado não apenas o emprego, mas também a confiança da família e dos amigos. A esposa o deixou levando os filhos. Os amigos se afastaram. Ele descobriu, da forma mais dolorosa possível, que relacionamentos baseados apenas em status e aparências são frágeis como castelos de areia. Mas foi exatamente essa queda que se tornou sua salvação. Um dia, desesperado e sozinho, Leonardo procurou Geraldo na fazenda. Encontrou o homem que havia humilhado cuidando de suas vacas, vestido com as mesmas roupas simples de sempre. "Senhor Almeida", disse Leonardo, as lágrimas descendo por seu rosto magro, "eu vim pedir perdão, não para recuperar meu emprego. Sei que não mereço. Vim porque preciso que o senhor saiba que aprendi. Aprendi da pior forma possível, mas aprendi." Geraldo parou de alimentar os animais e olhou para o homem que havia sido seu antagonista. Viu não mais o gerente arrogante, mas um ser humano quebrado que havia encontrado humildade através da dor. "Leonardo", disse Geraldo, "o perdão é algo que eu lhe dou de coração. Mas o mais importante é que você perdoe a si mesmo e use essa experiência para se tornar uma pessoa melhor." Nos meses seguintes, Leonardo começou a trabalhar como vendedor em uma pequena loja de eletrodomésticos.
Seu salário era uma fração do que ganhava como gerente, mas algo havia mudado nele. Tratava cada cliente, rico ou pobre, bem vestido ou simples, com genuíno respeito e atenção. Seus colegas de trabalho notaram que ele tinha um cuidado especial com clientes mais humildes, como se estivesse pagando uma dívida moral. Sandra, a ex-supervisora, teve mais dificuldade para aceitar sua queda. Passou meses culpando outros pelos próprios erros, tentando conseguir emprego em bancos concorrentes. Mas a história de sua participação na humilhação do principal acionista havia se espalhado pelo setor financeiro. Quando finalmente conseguiu trabalho como caixa em uma pequena cooperativa, levou quase um ano para entender que a humildade não era humilhação, era libertação. Roberto Silva, o empresário arrogante, enfrentou consequências severas nos negócios. Muitos clientes cancelaram contratos, não apenas por medo de represálias do banco, mas porque a história revelou seu verdadeiro caráter. Sua concessionária quase faliu, e ele se viu forçado a demitir funcionários que considerava inferiores. A ironia não passou despercebida. O homem que julgava outros pela condição social descobriu na própria pele o que significava ser julgado. Patrícia Montenegro se tornou uma pária social. As mesmas amigas que riam de seus comentários cruéis agora a evitavam em festas e eventos. Descobriu que sua posição social era mais frágil do que imaginara. Sozinha e rejeitada, começou a frequentar trabalhos voluntários em asilos e orfanatos, não por publicidade, mas porque precisava reconectar-se com sua própria humanidade. Dr. Augusto Medeiros, talvez por ser mais velho e sábio, foi quem melhor processou a lição. Procurou Geraldo algumas semanas após o incidente e teve uma longa conversa sobre privilégio, educação e verdadeira sabedoria. Doutor, Geraldo lhe disse, um diploma pode fazer de alguém um profissional competente, mas só a humildade faz de alguém uma pessoa sábia. A partir daquele dia, Dr. Augusto começou a atender gratuitamente famílias carentes, descobrindo que medicina não era apenas sobre curar corpos, mas sobre tratar pessoas com dignidade. A transformação mais bonita, porém, aconteceu com Ana Paula. A jovem que havia defendido um desconhecido por princípio, descobriu que pequenos atos de coragem podem mudar o mundo ao nosso redor. Sob sua liderança, a agência implementou programas de educação financeira gratuita para trabalhadores rurais, microcrédito para pequenos empreendedores e atendimento prioritário para idosos e pessoas com deficiência. Sabe o que aprendi? Ana Paula disse a Geraldo durante uma de suas visitas. Aprendi que liderança não é sobre estar acima das pessoas, é sobre estar ao lado delas. Um ano depois do incidente, Geraldo decidiu fazer uma última visita disfarçada à agência. Chegou vestido com as mesmas roupas simples, observando como seria recebido pelos novos funcionários que não o conheciam pessoalmente. O que viu o encheu de orgulho. Cada funcionário o cumprimentou com gentileza genuína. Ofereceram-lhe água, perguntaram como podiam ajudar, trataram-no com o mesmo carinho que dedicariam a qualquer cliente. Quando finalmente se identificou, a surpresa foi seguida não de constrangimento, mas de alegria. Haviam tratado bem o principal acionista não porque sabiam quem ele era, mas porque haviam aprendido a tratar bem todas as pessoas. Naquela noite, de volta à sua fazenda, Geraldo se sentou no alpendre e contemplou as estrelas. Maria José, sua esposa, trouxe-lhe um café e sentou-se ao seu lado. "Valeu a pena?" ela perguntou. Geraldo sorriu, aquele sorriso sereno de quem havia plantado sementes de transformação. Mais que valeu. Descobrimos que é possível mudar o mundo, uma pessoa de cada vez. E às vezes, tudo o que precisa é alguém com coragem suficiente para mostrar que o rei está nu. A lição havia sido aprendida, a justiça havia sido feita e, mais importante, vidas haviam sido transformadas.
não apenas as dos arrogantes que aprenderam humildade, mas também as dos humildes que descobriram sua própria força. E Geraldo Almeida, o homem simples de chapéu de palha, havia provado que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas na capacidade de elevar outros e criar um mundo mais justo e respeitoso para todos. Essa história nos faz pensar em como, muitas vezes, só damos valor às pessoas quando já é tarde demais. Se essa mensagem tocou você, deixe seu like e escreva nos comentários o que você faria nessa situação. Sua opinião pode inspirar outras pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.